Aprendendo a pensar. Nossa mente, como sabes, é possuidora de ideias e cada uma delas, ao serem trabalhadas, se tornam pensamentos e resultam em ações. Esse processo deve ser sustentado. Esse processo deve ser sustentado pela prece, sob o domínio e inspiração do Cristo. Em nossa caminhada, as dúvidas, os problemas e os desafios são constantes, por estarmos em trabalho de reforma íntima e buscando o reparo e melhora de nossas imperfeições. O estudo constante do Evangelho nos mostra a quem seguir, como fazer e como agir, mas essa teoria e ensinamentos por vezes esbarram em nossa ignorância, em nossa resistência de mudança e fraqueza por falta de fé. O despir das vestes e a ruptura dos prazeres temporários, dos vícios e das facilidades que nos cegam ou nos direcionam para outros caminhos, distantes do qual o Mestre seguiu e nos chamou, nos deixam vacilantes em nossas ações. Tudo o que acontece em todas as fases da vida, em todos os lugares, são oportunidades e chances de aprendizado e crescimento. Resgate e aprimoramento, dor momentânea e alegria sincera, sofrimento e alívio duradouro. Mas como conseguir enxergar tudo isso e através de que ou do que manter os olhos abertos e o equilíbrio? Na sinceridade e na simplicidade da prece e da vibração. No momento da prece, Deus nos quer naturais, sem nenhuma maquiagem ou indumentária, nos dá a oportunidade de falar diretamente com Ele e com coração puro e com verdade, sem nenhum acessório ou intermediário. É o contato direto, sem curva e sem subterfúgio, com o amor em conexão. O sentimento, a leveza e a tranquilidade que alcançamos estão diretamente ligados a este momento, ao contato estabelecido durante a prece. Isso se processa antes mesmo que a oração se inicie. A partir do momento em que paramos e voltamos nosso pensamento ao alto, a conexão se dá e já sentimos a presença do Pai. Ao pedirmos, ao agradecermos, ou seja, durante todo o processo já estamos sendo atendidos. Em muitos casos e por várias vezes, nós deixamos que o externo nos atinja e nos influencie tanto em nossas ações como em nosso pensar. Nossa mente possui vários canais receptores de energias, palavras, notícias, sentimentos e sensações. E estes canais podem e devem ser trabalhados e acionados por nós conforme nossa condição moral e sentimental no momento. Com isso, devemos estar atentos e vigilantes, equilibrados e confiantes na espiritualidade e nos pensamentos divinos. O cuidado do Mestre para conosco nos permite um acompanhamento incessante e sempre presente em qualquer lugar ou situação vivida. Essa proteção deverá ser cultivada através das orações, pensamentos e ações. O nosso pensar dispõe de uma força imensurável e às vezes não sabemos usá-la e usufruir dele da maneira correta. Ele nos direciona para o que queremos ver, sentir, falar e agir. Ele filtra nossas ideias e trabalha para que nossa fala e posteriormente nossas ações não sejam desequilibradas e tampouco sem o amor e a razão presentes, para que o calor do momento não seja o responsável por atos ou atitudes infelizes. Deus coloca em nossa mente pontos luminosos que vão se multiplicando através do tempo e das ações no bem. Todas as vezes em que pensamos nele e buscamos suas orientações, os pontos ficam mais luminosos e permitem que os enxerguemos e seguirmos essa luz que ilumina nosso caminho. Temos capacidade de aprender a pensar no bem, ter bons pensamentos e não somente esperar o contato divino. Deus já fez tudo. O que falta é a nossa parte, nosso entendimento.
Que nossa contrapartida seja primeiramente com o Evangelho, sendo nosso sustento e pilar, com o amor cristão presente em todos os atos e atitudes e com a caridade com os irmãos, consanguíneos ou não, próximos ou distantes, evoluídos ou inferiores. Não nos cabe julgar, necessitados ou que nos ajuda, lembrando que todos somos integrantes ativos da engrenagem celestial. Pensa no bem, trabalha isso. Pensa no próximo como teu irmão e filho de Deus. Pensa, acredita e age como um cristão, vencedor dos teus desafios e trabalhador na seara do bem. Tem um ponto nessa mensagem que eu achei muito bonito, que é essa aqui, ó. Quando ele fala sobre um ponto que ele fala sobre que nós temos, foi aqui, que nós temos uma estrutura, isso foi aqui. Aqui, nossa mente possui vários canais receptores de energias, palavras, notícias, sentimentos e sensações. E esses canais podem e devem ser trabalhados e acionados por nós, conforme nossa condição moral e sentimental no momento. Esse canal receptor, eu queria, né, fazer uma reflexão sobre isso, um comentário sobre isso, que é eu vou fazer uma ligação com uma área que eu trabalho, que é a área de sistemas, né? Eu trabalho com teoria da complexidade, que é o nome, que a gente mexe com a forma como estruturas orgânicas, sistêmicas, elas funcionam. E eu já falei aqui sobre isso, mas aí eu queria até fazer uma ligação com essa parte, que todo sistema, toda estrutura que tem uma unidade, ela tem basicamente 3 formas de atuações conjuntas, acontecem ao mesmo tempo, que são estruturas de absorção, né? Então, por exemplo, nós como uma unidade, a gente está respirando, eu estou falando, vocês estão escutando, vocês estão vendo, existem várias formas de absorção, a luz está incidindo na pele de vocês, está sendo assimilada. Há processo de transformação interna, que é própria de cada sistema, e é o aspecto da exteriorização, onde essa energia, onde processos, frutos, eles vão para fora, né? No caso aqui eu estou falando, aqui é uma exteriorização interna. E o processo de e cada um desses pode ser desenvolvido o processo da transformação interna, né? Desde questões ligadas à cognição, ao processo de transformação de energias, processos internos, processo de irradiação, que a gente doa energias de altas frequências, e processo de absorção, nós estamos absorvendo também, e são receptores específicos para absorção, dos mais variados tipos, e a gente pode desenvolver, é um processo orgânico, onde a gente vai desenvolvendo também essas características de absorção, de recepção. Então, tanto recepção de correntes de pensamento, de conselhos de mentores, de espíritos que a gente sintoniza, energias da natureza, na cachoeira. Então, isso pela vontade, é amplificado de dezenas, centenas de vezes. Então, a pessoa pode realmente chegar aí e absorver aquelas energias da terra, energias do sol, energia das estrelas. Então, o aspecto da absorção, ele é muito importante, ela pode ser desenvolvida. Todos acontecem ao mesmo tempo, mas pela vontade, pode ser aumentado naquele momento. E claro que isso modifica as transformações internas e modifica modifica os outros dois, né? Se a pessoa ela pela vontade aumenta a absorção, a transformação e a irradiação também são automaticamente modificados, mas é tudo um processo orgânico, né? Se ele aumenta a absorção, ele aumenta também a assimilação, a armazenagem dessas energias para ser usado em outros momentos, há processos de curas internas. Então, né, queria colocar assim essa parte aqui dos canais receptores, foi um ponto que me chamou a atenção. Nesse ponto aí, acho que eu achei muito legal ele botar no
momento. Se a gente volta lá no terceiro parágrafo. Aqui, quando ele fala, né, o estudo constante do evangelho, mas toda essa teoria e ensinamento, por vezes, esbarra em nossa ignorância, em nossa resistência de mudança, fraqueza por falta de fé. Né? Que é exatamente o que ele vai reforçar lá na frente, no momento. Né? Porque muitas vezes a gente lê e algumas vezes tu se incomoda, mas ele está dizendo para fazer isso, mas eu não consigo fazer. Porque tudo que se passa nos livros aqui, nas leituras, nas mensagens, eles estão mostrando o ponto de chegada, onde a gente tem que se esforçar para chegar. Mas eles não estão exigindo que todo mundo chegue ali imediatamente. Ele falou, a gente ouviu, assimilou e virou. Então, às vezes, se pega, né, vem uma mensagem, vem uma orientação, e as pessoas repetem aquilo, às vezes quase como um mantra, como se fosse só, eu li, já sei o que é para fazer, está feito. No momento, você pode ter todas as intuições, as mensagens, as orientações, e não conseguir fazer absolutamente nada daquilo. Então não adianta a gente dizer, não, é só, porque a gente fala muito, é vigiar e orar. Mas não adianta a gente dizer que é só vigiar e orar. Isso não quer dizer que todo mundo vai começar a vigiar e orar 24 horas por dia e vai estar sempre se resolvendo. Não, é só pensar em Deus. Na hora da raiva, tu pensa em todo mundo e menos em Deus. Então, a gente tem que saber entender isso, compreender que tudo que se fala, tudo que se mostra aqui, é uma teoria reforçando o ponto que a gente tem que chegar. Mas não necessariamente só porque a gente foi informado daquilo, tem que resolver de uma vez por toda e estar com aquilo na mente. E só rapidinho, antes de eu passar para a Janine, e tem um outro ponto aqui que ele fala que Deus coloca os pontos luminosos na nossa mente, que aí agora eu já não sei mais onde está o título, que as nossas ações vão reforçando e vão criando mais pontos e vai expandindo aquilo. É uma forma que eu considero até poética de descrever o campo consciência alerta para a gente. Que a gente tem as ideias natas, as boas ideias, e cada vez que a gente vai acertando o passo, aquilo vai se amplificando, vai crescendo, vai reforçando, vai estando mais presente. E é esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer, saber que a gente tem coisas ainda desequilibradas e coisas já harmonizadas. Tentando mudar a balança, né? Fazer mais harmonizado do que desarmonizado. E vai, um dia acerta, outro dia erra, um dia acerta, outro dia erra, e a balança vai mudando aos poucos, vai começando a tender mais de um lado. Diga aí, Janine. Bom dia. Eu estou lendo o Curso em Milagres. E hoje de manhã, antes aqui do nosso encontro, eu estava lendo uma parte... Qual é o nome, Janine? Não entendi. O Curso em Milagres. E tem uma parte, agora, eu li uma parte agora de manhã, que é muito interessante e de alguma forma dialoga com essa nossa leitura, em que se diz que o pensamento, ele às vezes é resultante da experiência. Eu achei essa absorção que o Ismael comentou, né, de que dentro desse processo sistêmico que cada um absorve informações em que a gente não consegue, inclusive, processar, né, no sentido da consciência, né? E tanto eles podem ser favoráveis, tanto ali existem ações dos nossos mentores, como existem ações, já que nós temos essa absorção, outros tipos de estímulos, influências que estimulam e conduzem os pensamentos para onde eles não devem ir. Esse trecho hoje de manhã do Curso em Milagres dizia uma coisa muito interessante, que a gente deveria sempre, para que nós
tenhamos o pensamento correto, a gente sempre deveria dividir o pensamento relacionado ao tempo com o conhecimento relacionado à eternidade. O conhecimento relacionado à eternidade, ele é do espírito, e ele é mais profundo. O pensamento relacionado ao tempo é relacionado ao ego, né? Então lá eles falam que o conhecimento é relacionado ao Espírito Santo. O conhecimento em que a gente sabe da vida eterna, de que o espírito ele é imortal, de que o tempo é relativo. E nesse trecho fala muito sobre essa questão relacionada ao tempo. Que tudo em que a gente relaciona a tempo, o pensamento, se eu tenho um pensamento ali, e eu estou relacionando esse pensamento ao tempo, eu estou fora do milagre, eu estou fora do processo eterno e amplo que é a vida. E aí eu estou dentro de processos de medo, porque eu me sinto atrasado, porque eu me sinto errado, porque eu me sinto culpado. Porque eu tenho uma questão relacionada ao tempo. Quando eu me desfaço do tempo, eu entro no conhecimento, que é do espírito. Então eu achei interessante, porque tem até um determinado momento no texto agora de manhã, em que fala que existem momentos em que os nossos pensamentos eles nos prejudicam, né, e que nós ficamos perdidos. Geralmente é porque nós estamos muito ligados à forma, ao tempo e ao espaço. E que quando a gente foca no espírito, a gente amplia isso. Nossa, irmão, eu achei bem bacana. E depois coloca lá no grupo esse livro, até pra gente dar uma olhada. Interessante que outras pessoas já me falaram desse livro. Essa questão do tempo, transcender o tempo, é algo que eu acho muito profundo. E quando a gente vai na irradiação, entrando nessa unificação com energias maiores, parece que a gente vai realmente sentindo que vai se desmanjando, vai transcendendo mesmo o próprio espaço-tempo, sabe? E vai entrando em sintonia cada vez mais com planos que estão próximos do espírito. Na sexta-feira a gente está estudando Pietro Baldi, que é um livro chamado Grande Síntese, que foi uma psicografia para um espírito chamado Sua Voz. E aí ele vai mostrando que existem dimensões. A gente está numa parte que está numa dimensão que é a parte da energia, está envolvido com o tempo, né? A gente já trabalhou uma parte que é a dimensão espaço, agora está na dimensão tempo, e a gente já está para entrar numa transição, que é uma outra dimensão, que é além do espaço e do tempo, que aí ele vai colocar lá como uma dimensão consciência. E aí tem toda uma característica, mas ela é além desse tempo mesmo nosso aqui, que a gente vê esse passo a passo, sabe? Então ele coloca que é como uma visão sintética, uma visão tridimensional, um processo de vivência completamente diferente. Teve um outro ponto aqui no texto que eu achei super interessante, que às vezes a gente fala muito o negócio que vai se reunir, vai fazer uma reunião, que a preparação começa toda antes, né? E ele fala isso da oração também, né? Que não é, que às vezes a gente pensa, me conectei na hora que eu comecei a orar. Mas acho que isso acontece mais quando a gente faz da coisa no desespero, né? Quando a gente vem já harmonizado e para orar, né? No momento que você vai meditar, que você vai se recolher, a coisa já vai sendo ligada, as conexões vão sendo feitas com a espiritualidade gradativamente. Então, na hora que você começa a fazer a sua prece, já está todo mundo ali, já está todo mundo conectado, e é uma coisa assim que, pelo menos eu pensava muito, né, nesse modus operandi, digamos assim, em termos de reunião, de trabalho, né? Por exemplo, a gente vai se reunir aqui
para ler, para fazer a irradiação, então já começa um trabalho antes, em qualquer tipo de reunião. Mas eu nunca imaginei individualmente, só com a prece em si, que seguisse a mesma sistemática, né? Ele está se preparando para rezar, a atmosfera ali está boa, a vibração, então todo mundo começa a se ligar, começa a modificar tudo ao redor. Então, na hora que você começa, na verdade, a fazer a sua oração, a sua mentalização individual, a sua irradiação individual, você já teve toda uma preparação, toda uma ligação que pode ter vindo já de horas antecedendo aquilo, né? E tudo fluir, você acha que tudo começou ali naquela hora, mas já veio uma coisa programada, né? A gente tem que lembrar também... Não, é só que a gente tem que lembrar também que essa reunião de pensamentos se diz também a egrégoras que nós nos conectamos, né? Então, que nem precisa, às vezes, estar dentro de uma reunião em grupo, tanto do ponto de vista favorável como desfavorável, né? Então, como estamos todos conectados, a partir do momento em que eu tenho um pensamento e eu alimento esse pensamento, eu me ligo a uma egrégora e também sou retroalimentada, né? E aí que é o cuidado, né? Seria o cuidado, porque a gente consegue ampliar processos tanto desfavoráveis, nesse caso do cuidado, ou como nós podemos aí nos ligar a egrégoras de amor e ser retroalimentadas por ela, a partir desse pensamento cuidadoso e da oração. Sim. Vou pegar esse pedacinho que o senhor falou. A partir do momento em que paramos e voltamos nosso pensamento ao alto, a conexão se dá. E já sentimos a presença do Pai. Ao pedirmos, ao agradecermos, ou seja, durante todo o processo, já estamos sendo atendidos. Enquanto o tempo, lá no finalzinho do quarto parágrafo, está escrito assim: tudo o que acontece em todas as fases da vida, em todos os lugares, são oportunidades e chances de aprendizado e crescimento, resgate e aprimoramento, dor momentânea e alegria sincera, sofrimento e alívio duradouro. A prece, a oração e esse estar conectado com o Pai, eu acredito realmente isso, que quando a gente eleva o nosso pensamento, quando a gente entra nesse estado orante, né? A gente tem conversado várias vezes aqui, a gente eleva, põe o nosso pensamento nessa eternidade, como o Janine falou aí agora, a gente realmente eleva e passa pelos momentos com sabedoria, com mais leveza, não é sabedoria, com mais leveza, né? Vamos dizer assim, a sabedoria a gente está no caminho dele, né? Esse saber viver em plena harmonia, com cuidado com o outro, né? Conosco e com o outro, né? Isso aí. Mas tanto isso que você citou agora, como o que a Janine falou, do meu ponto de vista, do próprio texto, faz parte da teoria, que na teoria a gente consegue ler e repetir, mas que na prática não é tão simples assim. Eu acho que é exatamente o que o texto fala. A teoria está aqui. Tudo isso é a nossa meta a perseguir, digamos assim. Mas no dia a dia não é tão simples como só ler o que está escrito. Mas o que a gente vive, o estado de prece, nos ajuda a passar para as tempestades, né? Por exemplo, eu saí ontem lá da Maria Teixeira, assim, leve, né? Aí eu fui comprar uma pizza, porque o meu filho estava fazendo mudança ontem, eu fui levar a pizza para ele.
A atendente estava tão mal-humorada e eu não conseguia fazer ela ficar bem-humorada. Eu disse, amor, não tem jeito, a gente veio de um estado de pressa tão grande e ela está aqui, né, trabalhando no domingo e, bem, mas não é fácil mesmo, não, no dia a dia, mas são sempre oportunidades. Tudo que acontece em todas as fases da vida, em todos os lugares, são oportunidades e chances de aprendizado. Isso aí. Bacana. Ismael, para botar a música. Eu acho que sim, sim. Eu ia só ver também, eu acho que a Elisa ia falar alguma coisa, Elisa. E aí depois a gente. Não, só porque sempre que a gente fala dessa questão, né, do quanto a gente lê, a gente estuda, né, e a parte da teoria e da prática, sempre me vem a frase de uma música do Beto Guedes: a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Isso aí. Boa.